Respira, Quesadinha. Vai, Corinthians! Respirem, torcedores corintianos. O Corinthians está na final da Copa do Brasil de 2025. Vamos falar de Corinthians e desta classificação para cima do Cruzeiro, que é cinematográfica. Nem o mais cruel, nem o mais maquiavélico dos roteiristas poderia desenhar um desfecho desta semifinal da forma com que foi. E tinha elementos individuais, Gigante Cássio, Hugo Souza, coletivos. O Corinthians estava com o Cruzeiro engasgado desde 2018, envolvendo até contexto de Copa do Brasil. Tinha muito elemento aí, cara. Mas a obra foi perfeita. E eu quero começar o vídeo. Tinha muitas formas aqui de eu começar esse vídeo, até gritando que nem um maluco. Já acordei a casa inteira, tá? Já tomei bronca da mulher. Podia começar também estourando uma cerveja aqui. Podia fazer muita coisa, mas eu quero começar esse vídeo falando um pouquinho da emoção de um corintiano que tá longe. Porque ninguém cai no futebol por acaso. Ninguém caiu aqui de paraquedas. Todo mundo que ama esse esporte tem o seu fio condutor. Tem alguém que por meio de um clube te levou a amar esse negócio. Ou uma emoção que também por meio de um clube ou de um momento te levou a amar o futebol. E são nesses momentos, mais do que na vitória de um título, e atenção a isso porque é importante, que eu me sinto mais corintiano. Que eu me sinto corintiano pra caralho. Desculpem o palavreado, mas hoje vai estar difícil segurar. Porque, por exemplo, em 2017, quando o Corinthians é campeão brasileiro, eu já estava aqui em Portugal e eu não comemorei tanto quanto, por exemplo, essa classificação. Talvez pelos pontos corridos, né? Talvez pelo mata-mata dar mais graça, apesar de 2017 ter estourado na frente e depois até o craque Neto fez o desabafo, então talvez por alguns fatores. Mas eu acho que no final das contas o sofrimento adentrando nas veias faz mais parte do corintianismo do que propriamente os títulos. É difícil explicar isso. É difícil, parece clichê, mas não é. Pô, eu li um comentário no Twitter durante a disputa de pênaltis falando o seguinte: olha, para quem não é corintiano e nem cruzeirense, esse jogo tá sendo espetacular. Eu concordo, deveria estar sendo espetacular mesmo, mas para quem é corintiano, é do sofrimento que a gente sobrevive. Se não houvesse sofrimento, se não houvesse momentos como esse, não existiria o Corinthians. Então eu fui curtindo cada momento do meu sofrimento, sabendo que poderia terminar numa eliminação, mas sabendo que a catarse catapultada pelo sofrimento, ela é muito mais saborosa quando termina da forma que terminou. E isso é maravilhoso. Eu quero começar esse vídeo falando sobre o desfecho e não sobre o início. Até porque o início, pelo amor de Deus, já vamos chegar lá. Mas eu quero falar sobre o desfecho, porque quando o jogo vai para os pênaltis e a câmera filma o Cássio ajoelhado, rezando no banco de reservas da Neoquímica Arena, eu acho que todo torcedor do Corinthians sentiu a mesma coisa. Hoje vai ser duro, hein? Ele é foda. Ele é diferente. O gigante contra o Corinthians na Neoquímica Arena. Havia ali um sentimento de tristeza, de nostalgia, daquilo que já foi tão bonito de uma certa forma, agora jogar contra. E eu imagino o que tava passando na cabeça do Cássio, bicho. Assim, tipo, cara, eu vou ter que brilhar contra
o lugar que me deu tanto e que eu amei, que eu amo pela eternidade. Então, assim, é muito difícil. Quando ele pega o primeiro pênalti, não é que nenhum torcedor do Corinthians comemorou, não é isso, ou deu uma risada, ou ficou feliz. Mas eu acho que em um determinado grau, todo mundo falou, e eu acho que esse que é o ponto mais importante, mais do que ficar feliz pelo outro, é o reconhecimento, é falar, cara, o Cássio vai acabar com a gente hoje. Tinha que ser você, né, Cássio? Eu acho realmente que a maioria dos torcedores passou por isso. Só que do outro lado, tem um cara, e já falei isso algumas vezes, que eu nunca vi se tornar ídolo tão rápido no Corinthians. Pelas circunstâncias, pelas características, pela própria história, pela identificação de comportamento, o Hugo Souza fez isso aqui para se tornar ídolo do Corinthians. Óbvio, você precisa fazer grandes defesas, óbvio, você precisa ter grandes momentos, mas de outro lado tinha um cara que dava para confiar. Na história do Corinthians, os grandes goleiros são pegadores de pênalti, especialmente na história recente. O Ronaldo já tinha um histórico, mas Dida, Cássio e agora Hugo Souza. Por quê? Porque o Corinthians se alimenta nos seus ídolos dos grandes momentos de sofrimento. E o Hugo, cara, mais uma vez foi determinante para o corintiano. Nos 90 minutos ele fez grandes defesas e aquele pega na bicicleta do Matheus Pereira é absurdo, tá? O reflexo que ele vai buscar no chão, ele é um goleiro alto, para você fazer aquela queda em movimento rápido é muito difícil. Depois o Gustavo Henrique salva mais uma de tantas que ele salvou nessa eliminatória. Mas o Hugo foi determinante e aí tem uma parada simbólica que para mim ficou explícita, tá? O passado glorioso encontrando o futuro promissor no mesmo espaço e tempo. O Cássio enfrentando o Hugo Souza. E é uma passada de bastão ou uma passada de luva daquilo que foi tão bonito e daquilo que potencialmente será e já está sendo tão bonito com o Hugo. Um pouco triste, na verdade, pelo Cássio, não por ter perdido, não, mas por saber que ele nada do que foi vai voltar, né? E feliz pelo Hugo, cara, porque são essas atuações que estão levando ele para a Copa do Mundo. O Ancelotti falou, nós precisamos de um goleiro que pega pênalti, ele pegou 2. Tudo bem que teve algum demérito ali, a gente já vai falar nisso do atacante, mas muito mérito do Hugo. E foi bonito. No desenho das batidas dos pênaltis, eu gostei bastante. Quando o Yuri perde o primeiro pênalti, e o Yuri é aquele caso sério de estudo, né? Mas enfim, quando atacante tem que bater o pênalti, não pode se esquivar e perde, né? Eu prefiro que ele perca assim do que bater numa cavadinha, por exemplo, tá? Mas quando o Yuri perde o primeiro pênalti, o Cássio pega, bela defesa, porque a bola vai muito forte. Eu gostei muito do Memphis bater o segundo pênalti logo. Não sei se foi programado dessa mudança, se era isso mesmo, mas o Memphis bateu o segundo pênalti, deu uma confiança, cara, uma calma pro torcedor e pro plantel principalmente, pros outros batedores, calma, pô, tamo vivo e é o cobrador oficial da seleção da Holanda, é o maior artilheiro da seleção da Holanda que tá ali. Então bater o Memphis ali foi fundamental. Assim como também foi fundamental no pênalti do Gustavo Henrique, em outro contexto é verdade, ele sair convocando a torcida em toda a parte da Gaviões e da torcida organizada do Corinthians para que o estádio pressionasse o próximo batedor. Né? E no final das contas, é o momento que o goleiro mais vai sair herói. E o herói das penalidades foi o Hugo. Foi o Hugo. Que bonito, né? Que catarse, que momento. Pois bem, dito isso, voltando um pouco atrás na fita,
Péssimo primeiro tempo do Corinthians. E eu avisei aqui no vídeo pós-jogo da vitória do Mineirão. Eu falei, ó, eu tenho medo de uma coisa. Esse time senta em cima de resultado. Esse time vai olhar para esse resultado, vai entrar na Neoquímica Arena pensando em defender esse resultado. E time que não joga a bola dentro da sua casa com aquela torcida lá, com 1-0, um resultado magrinho nas mãos, poderia ter sido eliminado pelo primeiro tempo pífio, ridículo que fez. Tá? Tem uma questão de quebra física ali de meio campo, o Carrilho estava mal, enfim, Martínez, mas a postura é muito ruim, porque é uma postura de esperar o Cruzeiro, de dar a bola para o Cruzeiro e ver qual é que é, de não ganhar a segunda bola. O Cruzeiro teve um momento ali que tinha 10 vezes mais desarmes do que o Corinthians. Os caras estavam comendo a grama e o Corinthians esperando, uma postura ruim, cara, dentro de uma semifinal de Copa do Brasil. Por que o Corinthians não repetiu o que fez no primeiro tempo no Mineirão, ou o que fez no primeiro tempo contra o Flamengo, ou o que fez no primeiro tempo contra o São Paulo, se eu não estou enganado? Enfim, tantos jogos. Por que o Corinthians não entrou na mesma intensidade, na mesma pegada, como se o jogo tivesse 0-0? Porque realmente 1-0 é muito magro. Contra uma equipe que do outro lado tem qualidade, Matheus Pereira, Matheus Henrique, enfim, Caio Jorge. O time é bom, cara. O time do Cruzeiro é bom. Se você ficar esperando, eles vêm, eles vão chegar. Muito espaçado, tá? Taticamente falando, o meio-campo com o ataque. A bola ia longa, né? Quebrava. Matheus, Bidu e o Mateuzinho no Yuri ou no Memphis. Nenhum dos dois conseguia segurar. O Memphis mais, mas o Yuri pouco, não é característica dele. E depois havia um caminho mais ou menos de 20, 30 metros para os jogadores do Cruzeiro circular a bola com tranquilidade e colocar o Corinthians entre as cordas. E assim, teve o lance do Matheus Pereira, que depois o Gustavo Henrique salva, mas da defesaça do Hugo, teve outros lances, e o gol, cara, é exatamente isso. Ah, Quesada, teve a falta no Yuri Alberto. Cara, você pode achar falta? Não, é um critério e tal. Mas não pode tomar aquele gol. Não pode tomar aquele gol. Porque o jogador do Cruzeiro, ele desfila na entrada da área, circula a bola pro ponta, o ponta cruza com total liberdade, e aí, lá na frente, o ataque do jogador do Cruzeiro para fazer 1-0. O Arroios, né, que entrou. O Corinthians correu o risco de tomar 2-0 no primeiro tempo já. E vira o segundo tempo, melhora por conta das substituições do Dorival. O Dorival vai bem nas substituições, põe o Raniel e põe o Garro, mas toma logo o segundo gol, porque a defesa do Corinthians é lenta e você se expõe a uma transição que o Cruzeiro tem de melhor. Né? E aí o Mateuzinho comeu bola na linha defensiva, depois para correr um abraço, né? Tem que pegar Uber, tem que pegar um táxi, tem que fazer o que for ali. Mas o Corinthians tomou 2-0 e poderia ter sido mais no primeiro tempo, porque o Cruzeiro dominou. Depois disso, notas importantes. O Corinthians acordou, né? O 2-0 deu um clique ali, o Corinthians faz o 2-1 e acorda no jogo. Mas a entrada do Garro foi definitiva. Para mim, o Gustavo Henrique é o melhor jogador da eliminatória. Jogou muito o zagueiro do Corinthians, muito. E aí a nota fundamental para a próxima temporada é começar a zaga com o Gustavo Henrique mais um. Contratar mais um, talvez, enfim. Mas o Garro entrou voando. E quando esse argentino entra com faca nos dentes, com sangue no olho, é muito difícil segurar, assim. Tanto nas bolas paradas, quanto no controle, na verticalização dos passes. É um jogador chatíssimo nesse tipo de jogo. E ele foi fundamental. Tanto que é dele, né, a falta que depois vai pro André Ramalho e o gol do Corinthians. Achei que foi falha do Cássio no gol. Assim, não foi um frangão, não foi uma grande falha, mas dava para ter saído melhor, porque a bola atravessa muito perto da pequena área e aí depois o Bidu consegue empatar. E o Corinthians tem várias oportunidades. Nas estatísticas do jogo, o Corinthians termina com mais chances importantes, mais chutes do que o Cruzeiro, porque o segundo tempo foi muito melhor para o Corinthians. Bola na trave do Bidu de bicicleta, bola na trave do Bidon, o Garro pegando uma bola na entrada da área, que ele costuma acertar e errando o alvo. O Memphis eu achei que não foi bem na partida, não foi o dia do Memphis, apesar de o jogador ter que ter responsabilidade também para bater o pênalti na hora e tem que ter culhão, né, como diriam os especialistas, para bater o pênalti na hora e conseguir
fazer o gol, mas ele não foi bem, assim. Ele tentou inventar muito, não estava saindo nada para o Memphis hoje. Combinações, chutes no gol, enfim, nada estava funcionando. O Bidu entrou no jogo no segundo tempo, o Mateuzinho também bem no segundo tempo. O próprio Bidon, com a entrada do Garro, melhorou muito. E o Corinthians poderia ter feito o 2-2. E o árbitro dá 4 minutos de acréscimo, é loucura, tá? Mas enfim, não fez. E o Corinthians vai para as penalidades pelos seus próprios erros. Poderia ter apertado no primeiro tempo, ter feito um primeiro tempo decente e ter evitado todo esse sofrimento. Mas como eu elogiei tanto o sofrimento aqui, vai que vai. Eu não tô vendo o jogo ainda do Vasco e Fluminense, tô gravando o vídeo antes, então vamos ver o que vai acontecer, mas um ponto importante, qualquer um dos adversários é de igual para igual, o Corinthians chega nessa decisão da Copa do Brasil, e se o Corinthians ganhar a Copa do Brasil, vai mascarar muito um ano ruim do Corinthians, nos bastidores, politicamente falando, na questão financeira, desastrosa a gestão do Corinthians, mas no futebol tem essas paradas, né? Especialmente um clube que é tão grande, o Corinthians pode terminar o ano com o título da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. Tem muita coisa para acontecer ainda, tá? Mas são vitórias como as de hoje que afloram o corintianismo, até mesmo desse que vive longe. E se Deus quiser, em breve eu estarei na Neoquímica Arena no início do ano, vou dar um pulo no Brasil para acompanhar um jogo do Coringão de perto, na arquibancada, que é o lugar que me cabe. Um beijo para vocês, tamo junto e vai Corinthians, sempre!